E é isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho para o nosso encerramento de hoje, desse dia agitado, né? Só lembrando também que nós tivemos hoje aí a comissão processante. Não sei se essa matéria está pronta aí. Tá, Rica, por favor? Do Marcos Wagner, lá da parte... Não, né? Então, nós mostramos depois aí, no decorrer da nossa programação, essa participação. O que aconteceu, né? A gente estava lá com a apresentação da comissão processante, tivemos a leitura da comissão processante, e apenas o vereador Maurício Lopes foi favorável, né, à abertura da comissão, portanto, o pedido foi arquivado. Então, o placar está 1-0 para o Tricano aí, né, ou 1-0 para os vereadores, o que efetivamente deve ser a mesma coisa, né? Vamos mudar de assunto, vamos dar nosso rumo da prosa. Eu quero já chamar a imagem do dia, porque a gente vai finalizar o programa de hoje aí com os nossos amigos aqui no estúdio, e falando da imagem do dia. O que o chefe separou pra gente hoje, gente? Vamos lá, bota na tela aí. Ih, eu já vi que vai ter confusão hoje, hein? Vai ter confusão. Eu já vi que vai ter confusão. Nós vamos falar de assunto polêmico. Tá aí a Casa da Memória. Vanderlei Pérez, Casa da Memória. Bom dia, né, chefe? Bom dia, né, chefe? Bom dia. Bom dia. E aí? Não tem que confusão, memórias não. guarda essa casa, Vanderlei? Hoje é o dia 18 de maio, né? Dia dos museus. Dia dos museus, E nós temos uma casa de memória na cidade que para mim, mais importante que o próprio museu, porque a Casa da Memória ela tem a função principal de guardar documentos, imagens, informações, e não necessariamente um ponto de visitação, um atrativo turístico, que é mais a característica do museu, né? Então, a nossa Casa de Memória, ela é muito importante para a cidade. E temos outros espaços culturais também voltados para a memória do município, como o próprio Sobrado Lipe, da Regina, lá em... Aliás, é sensacional, Região Zé Luiz, gente. maravilhoso. Hoje José Francisco Lipe, lá em Venda Nova, tá funcionando muito bem, né? É um espaço que tem que ser visitado, inclusive pelo teresopolitano, né, Vanderlei? Muita gente não conhece e se surpreende, porque a Regina, ela realmente é muito atenta, ela tem uma noção muito grande de museologia e faz da casa dela um atrativo. Aí sim, um museu da região e do município, que tem esse fim turístico, né? E a nossa Casa de Memória... E o Francisco Lipe tem o reconhecimento internacional de museu. Ele tem o carimbo mesmo, o selo, né, do museu. A Regina e o Zé Luiz são essas pessoas que a gente tem um carinho muito grande pelo seu desprendimento, né? Eles realmente vivem em função daquilo. Eles abriram a casa dele, o Museu da Regina é a casa dela. A casa dela, é verdade. Então ela mora na parte inferior da casa, numa parte mais modesta da casa, e o casarão mesmo, ela abriu para as né? pessoas, né? Foi um casarão recebido por herança, né, Vanderlei? É a herança do Zé Luiz, né? Ali foi a casa do Major Pepino, do vereador Pepino, lá nos anos 20, né? E ali era o que sobrou daquele período do auge, do sucesso, do progresso daquela região de Venda Nova, né? Que a gente já falou sobre isso, é o núcleo de desenvolvimento, que houve um desenvolvimento muito grande no município lá nos anos 1900, em função do marmelo, das frutas, né? E das plantações que atendia o Manuel Lebrão. Inclusive a linha de trem tinha o objetivo de chegar lá, né, para poder pegar o trem, quando ele sai do alto e vai em direção à Vaza, ele vai em direção, na verdade, a Sebastiana, para atender, né? Então tá aí a nossa Casa da Memória, inaugurada como Casa de Memória em 2009, em julho de 2009. Isso é uma imagem interna da casa, né, quando ela está fazendo exposições. Ela tem alguns objetos que não é necessariamente a função dela. Ela não é museu, ela é uma casa de memória, mas guarda também alguns objetos para ser também um atrativo turístico. É uma construção muito bacana. Tá aí o Nobile, que morou nessa casa, morou nessa casa e tinha um hotel nessa casa, que era o Hotel Savoy, né? Então nós fizemos uma exposição. O Nobile é uma pessoa fantástica, muito ligada à memória local. Aí a casa em 2008, uma fotografia está lá, fotografia Elton Fernandes. Do Elton, né? Em 2008, quando a casa, antes ainda dela começar a reforma. Estava quase caindo, né? Foi reformada ao longo de 2008 e ficou pronta a reforma, embora tenha sido inaugurada no final de 2008. Tá vendo ela aqui, né? Isso. É isso? É a casa do lado, a casinha baixa, onde é a casinha do Manja, que seria depois... vai surgir ali o centro social da igreja. Da igreja, né? O SEAC. O SEAC da igreja. Sobe aqui, né? Teresa, que é a Praça da Igreja. A Praça da Igreja. Aqui a Casa da Memória lá. Essa fotografia
Essa fotografia é de 1922, 23, por aí. Dá para perceber ali as árvores que seriam hoje, então, árvores centenárias, né, plantadas em 1913 pelo prefeito Monte na urbanização dessa praça. E essa árvore que está na linha da Casa Memória, ali havia duas árvores, duas figueiras, uma delas, essa imagem, esse ponto preto, exato, esse ponto aí é a árvore centenária, a única dessas árvores de 1913 que sobraram, né? Ela está até tombada, é preciso ter um carinho especial com ela, né? Muito. Porque é uma árvore interessante. E a casa tem essa característica, né? As pessoas falam até, por que a Casa da Memória ela é tão importante? O que aconteceu ali? Houve alguma autoridade, algum rei, alguma figura ilustre morou ali para ser tombada? Não. Ali era a casa do prefeito da época, 1924, que ele construiu e deu o nome da esposa, Cecília, à casa, Vila Cecília. Vila Cecília. Né? Cecília é o nome da esposa do Zelino. Só que essa casa, ela representa um período de Teresópolis, é o período dos casarões, das vilas, né? Então, nos anos 20, 30, nós tivemos praticamente todas essas vilas, as casas bonitas da cidade, aquele período áureo de Teresópolis, eram muitas delas pela cidade, e sobrou apenas essa, né? Então, ela representa um período, né? Então, daí a sua grande importância. É um bem tombado pelo INEPAC, tombado pelo município, é um bem não pago pelo município. Não pago. Né? Essa confusão começou em R$500 mil, chegou em 10 milhões. A última vez eu ouvi falar... O Hotel Savoy, né? O Hotel Savoy está aí, a família do Nobile, né? Que legal. Na janela, né? Foi o ginásio Tereza Cristina. E antes de Hotel Savoy, foi também o Hotel Atlântica. Dá para ver a placa, já não é Hotel Savoy a placa. Está aí a praça, a margem do riacho, quem já falou sobre ele, o riacho do Parque São Luís. Né? Aí tinha um riozinho que passava lá, para esquecer. Sumiu, né? De vez em quando ele reaparece, né, Vanderlei? Ele reaparece na... E aí um período também muito... Né? É um período mais conhecido, né? Que é o período que o pessoal lembra mais. 80, o tempo 90, que ali foi né? a Centel, né? Nós temos duas imagens da Centel nessa época, nessa praça aí. Tá aí a outra imagem da Centel, ainda tinha a casa do Mange ali, onde tem o SEAC, e aí onde tem essa pessoa perto da bicicleta ali, uma árvorezinha entre grades. Essa pequenininha aqui. Essa árvore está lá. Só que tá bem grande. Não está tão grande assim, porque é uma cibipiruna, ou ela sofreu muito, ela cresceu para os lados, ela não teve um desenvolvimento normal, mas ela ainda existe lá, dá para apreciar. Ela fica ali em frente àquele coreto ali que a igreja construiu para fazer um quiosque. Legal a gente vê os carros, né? Os carros ajudam muito, né, na identificação da foto. É verdade. Os carros Brasília, tem um Opalão, Brasília. Ó, isso aqui vale dinheiro hoje, né? Anos 80, certamente, né? Isso aqui vale dinheiro. Muito legal, muito bacana mesmo, né? É a nossa história, né? Agora, chefe, eu falei que eu ia aproveitar a sua presença aqui hoje, né? No final do programa, porque a gente está vivendo essa maluquice toda que a gente viu ontem, né? Quer dizer, maluquice em termos, né? Porque é a mesma coisa aqui em Teresópolis, né? A pessoa vai lá, vota no prefeito que está aí, né? Conhece a vida dele, e aí vai falar assim, nossa, eu não esperava que ele fosse agir assim. Tem que esperar, né, gente? Ele age assim a vida inteira, vai mudar agora? E é a mesma coisa lá nos nossos amigos Michel Temer, né? A gente sabe que o PMDB tem esses esquemas desde que praticamente se fundiu, né, e existiu, e agora vai falar que, estou surpreso. Mas, ainda assim, é um momento muito complicado para a nossa nação, né, chefe? É complicado porque o que acontece, essa prática de corrupção que hoje foi flagrado de uma forma inconteste, o Aécio e o Temer, nessa gravação da Friboi, aliás, a Friboi não tem só carne de qualidade, né? Tem delação de qualidade também. Delação com nota numerada, mala com chip. O mesmo cuidado que eles têm na embalagem da carne, eles têm também na gravação. Da corrupção, né? Mas é um modelo que ele é vigente no país. Né? Nós temos hoje aí o que acontece hoje. O Aécio pedir dinheiro à Friboi é o vereador que pede dinheiro ao dono do empreendimento para colocar mais um andar para liberar a rua para poder pegar um trocadinho para dividir entre os colegas na Câmara. Estou falando dessa Câmara aí, essa aí não passou esse recibo ainda, mas nas câmaras anteriores nós tivemos recibo claro disso. Então sabia-se que era até 10 mil para cada vereador. O vereador pegava dinheiro para 21 e quando completava os 15, que ele só precisava de 2/3, ficava com 50 para ele. Então, ele dava tombo na própria corrupção, né? Então, essa corrupção é do homem e foi
veio só crescendo e se institucionalizando. Hoje, com essa coisa, esse estado de exceção que nós vivemos no judiciário, porque a gente pode criticar, existem os críticos do Moro e os críticos de outros juízes, como o Bretas, tem um juiz também em Brasília, esqueço o nome dele, mas também na mesma linha do Bretas e do Moro, esse modelo de justiça que está se praticando em primeira instância, né, que é onde ainda você encontra alguma justiça, sim, né, a justiça dos tribunais é uma vergonha tão grande quanto a vergonha dos políticos, mas ela está mudando, ela está provocando um momento de exceção, porque nós vivemos um período também de exceção, sim, na política. É preciso combater a exceção com a exceção. Então, é claro que existem excessos do Moro, existe excesso de juiz de primeira instância, excesso de Ministério Público. Isso aí lá na frente nós vamos lembrar, olha, nós fizemos isso lá atrás, em que coisa. Mas foi preciso fazer isso. E é necessário. E isso aí remete a gente à reflexão. Nós é que alimentamos tudo isso. Sim. Nós somos culpados por tudo isso. Corrupção vem, nós temos pena, vem da onde, né? Nós temos pena do vereador que não enriqueceu com corrupção, que ele passou 4 anos e ficou duro quando saiu de lá, entendeu? Coitadinho, esse né? não ganhou nada, né? Coitado, saiu de lá na pobreza, né? Você ouve falar isso né? muito, né? A gente ouve falar muito isso, isso é da gente. Nós somos um povo muito bom. Nós experimentamos, nós não experimentamos a dor, nós não experimentamos o sofrimento. E o sofrimento é necessário para você passar por um processo de renovação, né? Em qualquer país, está aí a Alemanha, está aí o Japão. Japão foram 2 bombas. A Alemanha foi a destruição total do país e a perda de todo o seu território, né? O próprio americano, ele luta contra ele mesmo, com a guerra de irmãos, né? Para conseguir estabelecer uma ideia e criar uma unidade no país. O Brasil é o país do arranjo. Se você analisar como aconteceu a libertação dos escravos, foi num sexagenário, liberta a lei do aqui, mas deixa o outro ali. E assim vai, você vai empurrando. Vamos Depois, dando um jeitinho. Como é que a gente muda o modelo de império para república? Agora, o Graciliano tem uma crônica interessante que ele começa a crônica, não matem o barão, porque o barão de Ladário enfrentou com armas a polícia do Floriano, e aí ele não mata o barão. E ele fala, se matassem o barão, seria a única vítima da mudança de regime. Você muda um regime de império para a república sem uma vítima. Depois você tem as tentativas de 22, 24. Depois você tem a Revolução de 30. O Getúlio vem, chega e toma o país. Chega lá no Congresso, fecha o Congresso. Ele tira um presidente, ele não deixa o presidente eleito tomar posse e fica no país por 15 anos também num arranjo. 34 um golpe, 37 outro golpe, depois vem a guerra, depois ele sai do poder, ganha um cargo no Senado e tudo aconteceu, tudo resolveu, né? Tentaram fazer isso de novo com o Juscelino e a gente vem, a Revolução Nossa foi um golpe, né? A mudança, a retirada da Dilma do poder, queira ou não, foi um golpe. Como é um golpe o Temer se manter no poder, né? Como pode ser um golpe a retirada do Temer para fazer uma eleição direta, que é o que o pessoal do PT quer, porque se fizer eleição regular daqui a 2 anos, Lula vai estar preso, já condenado de segunda instância, em 3 ou 4 processos, ele não pode ser presidente. Então, a esquerda que quer uma coisa correta, ela quer logo uma eleição, quem mais vai defender a eleição direta e agora é a esquerda, é o PT que quer arrumar o ladrão do Lula para assumir o poder rápido, porque daqui a pouco ele está preso. E aí, quando ele preso, ele está protegido pelos tribunais. Aí ele já é... Pelo modelo, né? Não, e, aliás, a gente viu esse modelo bem próximo da gente, né? E parece que criminoso não aprende que criminoso não tem amigo. Criminoso tem comparsa. E se o negócio apertar... Se o colo apertar, meu irmão, vai ter delação comendo solto. E aí não tem esse negócio de eu sou teu amigo. Olha só, gente, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar nesse assunto. Já finalizou? Vou fazer mais um bloco, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Quando a gente voltar, vamos falar desse renascimento, né? Afinal de contas... Não, e ó, pegando o gancho dele, minha mãe explicava que ela não era minha comparsa. Explicava o que era comparsa. Não sou tua comparsa não, rapaz. Não sou, não. O Brizola dizia o seguinte, o Brasil está precisando de um vergonhódromo. Ele criou o som do... Esse vergonhódromo é da nação, não é os políticos que vão criar vergonha, não. Nós é que precisamos criar vergonha. É verdade. A gente tem que olhar... Somos nós que colocamos o que lá, que eu fiz em outubro do ano passado. Que vergonha. O que eu fiz em outubro de 2014. Que vergonha.
bandido, né? Eu não, mas teve muita... 35.100. A gente foi, a campanha vem andando, a gente vai cuidando dos nossos afazeres, a gente presta atenção no candidato na véspera da eleição. E aí escolhe as pressas, escolhe por interesses, quando não escolhe mesmo por conveniência e por corrupção, que o eleitor é corrupto por natureza, e a gente não percebe que nós estamos construindo a nossa desgraça no futuro, né? Então a gente precisa... o muro o vergonhódromo do Brizola é para nós, não é para político. Não é para político, não. Vamos lá, então, para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Tem lá também a matéria do Marcos Wagner, gente. Prometi para você, né? Vamos ver o que aconteceu. Por falar em vergonha, né? Por falar em vergonha, vamos ver o que aconteceu lá na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco a gente está de volta.